Queridos alunos, queridas alunas da nossa disciplina virtual de Direito Romano e História do Direito, EAD, PUC Minas, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda unidade e, como vocês puderam perceber na unidade anterior, realmente a carga de trabalho é um pouco grande, as atividades elas se acumulam, mas por outro lado nós vamos ter a partir da unidade 2 em diante uma promessa minha para com vocês de que os assuntos eles ficarão extremamente mais condensados, nós vamos ter uma profundidade maior da análise do direito, tá? Como nós vamos ter a oportunidade de avaliar a partir desse instante. E nessa unidade 2, nós começamos aquilo que, pelo menos na minha convicção, se dá um dos mais ricos e memoráveis trajetos históricos que foram perseguidos pelo homem, né? Que eu refiro à história do direito romano, né? E muitos também, novamente, se perguntam, né, qual é essa finalidade e por que nós estudamos o direito romano. A começar, né, da própria estrutura e herança cultural e jurídica que emanam do direito romano. Só para que vocês tenham uma ideia, né, dos cerca de 2040 artigos, né, do nosso Código Civil, nós temos mais da metade dos artigos que em algum momento ou de alguma herança ela é advinda do direito romano. Então, nós percebemos, a começar pelo nosso próprio diploma, né, legislativo civil, que a proximidade com o universo romano, ela é expressa, ela é explícita e que vai ser traduzida por meio de um estudo pormenorizado das normas e, consequentemente, das fontes de pesquisa com as quais nós pretendemos lidar a partir do início da nossa aula. Paralelamente, vocês podem perceber que todos os textos que foram disponibilizados como texto de leitura, seja ela obrigatória, seja ela complementar ali no seu ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos ter uma flexibilidade de análise. Vale dizer, nós vamos ter momentos onde nós iremos estudar pela primeira vez institutos jurídicos propriamente ditos, ao lado daquela herança que eu já disse, necessária de nós avaliarmos os aspectos culturais, sociais, econômicos, para a partir daí formular um juízo valorativo e significativo do que vem a ser o direito romano e da maneira como ele se organiza. Mas estudar direito romano é estudar os institutos jurídicos de direito romano. Portanto, você vai ter uma familiaridade muito grande em certos capítulos que tangenciam o próprio Código Civil. A tratar, por exemplo, da parte geral, que tanto no direito romano como no Código Civil mantém uma simetria na sua abordagem. O mesmo se dá quando trabalhamos com o direito das obrigações e sem contar as relações de família. Ou seja, nós temos uma riqueza de detalhes aonde o nosso direito brasileiro é, de certa maneira, uma síntese, né? Obviamente que é mais evoluída e socialmente adaptada para os reclamos da modernidade daquilo que se originou com o direito romano. Mas estudar o direito romano por essa ótica é fácil, basta com que nós façamos um estudo comparativo. Mas como eu falei para vocês, quando nós aplicamos o método histórico comparativo, não é que ele é mais dificultoso, mas ele é mais completo. Então nós vamos tentar extrair essa completude de informações a partir daquele mesmo modelo que nós adotamos na videoaula anterior. Qual seja, vamos avaliar alguns pormenores econômicos, vamos tentar avaliar um pouco de história de Roma e, consequentemente, refazer, trilhar esse caminho, pavimentar o nosso conhecimento até chegarmos no estudo propriamente dito do direito romano. A começar, senhores, pela própria riqueza histórica, né? Aqui não nos cabe, até pela natureza, né, da nossa disciplina, aprofundar sobremaneira o nascimento de Roma. Mas o nascimento de Roma ele também está envolto em mistério. Mistério esse que teria começado, né, na obra do próprio Ulisses, né, ao tratar aí da revigorante e dificultosa viagem de Enéas, que ao fugir de Troia, né, vem a desaguar ou vem ali, né, por força até de raios que foram enviados ali pelos deuses, por Poseidon, né, no caso, dentro do panteão grego, ou por Netuno, se eu for considerar aqui, né, o seu equivalente romano, onde nós tivemos, por força dessas atrações da natureza, né, o naufrágio do barco de Enéas, ali nos arredores de Cartago, aonde ele começa a ter uma vinculação muito próxima, né, com a própria história não só da região,
o que depois faz com que ele, numa nova investida, numa nova empreitada marítima, venha a desaguar na região da Alba. E nessa região da Alba é onde efetivamente o direito ou a história de Roma ela vai se proliferar, principalmente por força das inúmeras gerações, né, de seu filho Ascânio, aonde vamos perceber, por meio da rica história da cidade de Alba, a existência do quê? De dois irmãos, Rômulo e Remo, que vão ser considerados como os fundadores de Roma. Não especificamente os dois juntos, mas principalmente pela força que um acabou tendo sobre o outro, inclusive no momento de escolha do nome da cidade, né? Se pendesse para Remo, a cidade chamar-se-ia Rêmora. Se pendesse para Rômulo, nós teríamos aí então o nome da cidade de Roma. Acabou privilegiando, né, obviamente aí o histórico da cidade de Roma, privilegiando o seu criador, o seu fundador, Rômulo. E essa origem, esse arcabouço histórico que norteou a origem de Roma, também foi envolto em guerras, também esteve mergulhado em batalhas, mas é uma batalha que muitas vezes foi direcionada para a revalidação de direitos, para uma equiparação de garantias, para que os camponeses afastados das diretrizes ou para os camponeses afastados do dia a dia da corte pudessem se aproximar, ter o seu direito, exercer o quê? A sua vinculação com a cidade. Então, desde o nascimento até o próprio desenvolvimento de Roma, ela sempre esteve presa a essa natureza mitológica. Inclusive, levando-se em consideração que a força adquirida por Rômulo e Remo para fundar essa cidade e combaterem sozinhos os exércitos, se deu até mesmo, né, por serem amamentados por uma loba, terem sido criados por uma loba, ao terem sido afastados de sua mãe, né, que consequentemente teve pelo receio de assim os perder, por força de intrigas palacianas para execução do domínio da cidade. Portanto, todo esse ambiente histórico, esse cenário histórico que ora se recria, vai nos trazer para a essência histórica de Roma. Então, nós vamos estudar essa essência histórica de Roma a partir de dois grupos essenciais e que ora vão ser divulgados. O primeiro deles, nós podemos muito bem contemplar como sendo a chamada história interna e o segundo como sendo a história externa. Quando nós tratamos da chamada história interna, a nossa ênfase ela é toda depositada nas instituições jurídicas que robusteceram e fundamentaram a criação do direito em Roma. Ao passo que essa história externa, ela está dirigida, em grande parte, para a finalidade dos períodos históricos que insinuaram com que Roma pudesse ter transitado e que de fato assim o transitou, como por exemplo o período real, o período republicano, o período imperial ou do Alto Império, até que sobreveio o seu declínio com a queda do Império Romano, junto com o período chamado Dominato. Cada um desses períodos, vale lembrar, estão devidamente descritos, inclusive com datas, né, e motivos para a sua reflexão no nosso material de apoio. Então vejam vocês a importância de nós estudarmos paralelamente a história interna e a história externa, porque só separando a história de Roma por períodos é que nós conseguiremos também nos aprofundar pela maneira pela qual o direito também cresceu nesses institutos. Portanto, o primeiro período, ou a primeira diretriz histórica a ser viabilizada nesse instante, consiste em nós retrocedermos ao período chamado de monarquia, ou ao período real. E nesse período real, é importante frisar que nós não temos que ter uma atenção detida, aprofundada, apenas aqueles que queiram se aprofundar no material de leitura complementar, com relação às características do reinado de cada um dos monarcas que passaram por Roma. A nossa ênfase ela vai ser quase que puramente depositada no aspecto social. E você vai ver por quê. Pois, quando eu falo de sociedade romana, essa sociedade romana parece-nos que estava totalmente desligada do universo monárquico que normalmente o reino deveria estar a ela submisso.
Ou seja, se nós nos aprofundarmos e retomarmos o estudo da unidade 1, nós vimos que a sociedade mesopotâmica, de uma forma ou de outra, ela estava umbilicalmente interligada às diretrizes, às vontades, aos anseios do monarca. No Egito, o próprio faraó era o direito e era a sociedade. Mas em Roma, será que o rei ele tinha toda essa pompa, toda essa circunstância e um poder supremo que o permitia colocar-se acima de tudo e de todos? Talvez não. E essa realidade vai nos sendo exibida a partir do instante em que os senhores seguirem a proposta de leitura que fora encartada na nossa resenha de estudo e na nossa orientação das atividades, principalmente sobre a obra A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Você vai perceber que na obra Cidade Antiga nós vamos ter a concentração da relevância histórica que a família teve para a construção da sociedade romana. E não apenas a edificação da sociedade romana, mas, sobretudo, para a realização de um direito, e um direito estritamente familiar. Como se originou? Como se desenvolveu e como foi o principal contributo que ele fornece para a evolução e o progresso de toda a coletividade romana é o que nós vamos ver a partir de agora. Fogo sagrado, culto aos mortos, refeições fúnebres. Se eu falar para cada um de vocês que esses elementos e atributos faziam parte de uma cerimônia religiosa que, por sua vez, também era direito em Roma, parece-nos que esse filme ou esse roteiro já nos foi apresentado na unidade 1. Mas você começa a ter, a partir desse instante, exatamente a percepção do desenrolar da história do direito. O nosso compromisso, quando da aplicação dos métodos e do estudo da lei da tradição, da lei do ambiente e, sobretudo, da lei da luta pelo direito, foi exatamente esse. Tomara que agora, cada um de vocês, quando for analisar e apreciar novamente cada um dos materiais propostos, venham a realizar conexões como essa que eu estou propondo agora. Por quê? Porque por mais que a distância geográfica separem os territórios, o hábito do homem ele é semelhante, tanto pela riqueza, pela prosperidade, pela fartura, pelo receio, né, de que algo lhe cause mal. Portanto, essa luta do bem e do mal, o agir moral, a perseguição pela felicidade e a satisfação, campearam o homem ao redor dos tempos e por meio de cada passo que a civilização assim o deu. Em Roma não foi diferente. Só que o que vai ser determinante para a constituição de um direito para o período monárquico romano é exatamente o quê? A proposta para o nascimento da própria cidade. Em 753 a.C., tá? Quando Rômulo assim fundou Roma, ele estabeleceu que a prosperidade da cidade estaria diretamente associada com a manutenção da chama acesa, de um fogo sagrado que nunca se apaga. Portanto, manter essa chama, manter esse fogo sagrado, configurava uma das medidas salutares para que o direito romano e Roma propriamente dita pudessem se manter vivos no coração de cada um dos homens que lá habitavam. Portanto, essa mesma cena, o mesmo rito, a mesma prática que fora repetida por Rômulo deveria também ser repetida em cada lar. Portanto, quando nós pronunciamos a palavra lar, isso é muito forte no contexto da sociedade romana da época. Haja vista eu considerar a existência dos chamados deuses lares. Vejam que os deuses lares ou deuses do lar também passam a ser divindades cultuadas, só que no plano doméstico. Exatamente no âmbito da existência da própria sociedade romana, que agora começa a se organizar, mas não é se organizar de dentro para fora, é organizar internamente. Se nós pudéssemos destacar um ponto crucial para a compreensão do direito no período monárquico, eu ouso dizer que esse é o momento. Por quê? Pois, como nos enuncia Fustel de Coulanges, inclusive narrando passagens da sua obra, todas elas indicadas na nossa leitura complementar e leitura obrigatória, você constatará que em cada trecho por ele destacado, parece-nos que a manutenção do fogo sagrado,
dedicar comida aos deuses fúnebres, preservar a propriedade, não porque ali era, né, o lar ou ali era o reduto, a morada da família, mas principalmente porque era lá aonde se enterravam os antepassados. Parece um pouco fúnebre tudo isso que eu estou falando, mas ao mesmo tempo que possa parecer fúnebre, isto era o direito. O conceito de propriedade tem um vigor todo especial. Por quê? Porque se nós temos uma área delimitada, porque foi naquele quintal aonde se posicionam antepassados do pai, do chefe de família, nenhuma pessoa poderia o quê? Impedir com que todos tivessem daquela família acesso ao culto desses deuses mortos, deuses lares, pessoas especiais para cada um deles. E ainda avançando nesse contexto, pauta-se também a própria ideia de limitação do direito de propriedade. Ou seja, a propriedade agora se enunciava como sendo o limite do culto dos deuses ou dos antepassados. Naquele trecho, naquela circunscrição, naquela porção territorial, era o culto sagrado daquela família. E isso vai se espraiando de tal maneira que nós criamos todo um universo normativo que agora tem como fundamento a defesa da propriedade. Mas não apenas a defesa da propriedade, mas a concessão de uma intensa autonomia favoravelmente aos grupos familiares. Portanto, aqui já se demonstra crível eu distinguir a figura do monarca. O monarca, para a sociedade romana do período da monarquia, ele vai ter uma função de dirigente, de gestor, de administrador de todo o eixo urbano de condução dos assuntos da cidade. Mas o monarca não interfere na família. O monarca não interfere no culto. O monarca não tem atribuição para entrar na casa de cada uma das famílias romanas e estabelecer diretrizes a respeito do casamento, do dote, da herança e da proteção necessária que se deve ter dos pais em relação aos filhos. É a partir daí que nós vamos ter o nascimento de uma expressão que ganha muito vigor e muita força na sociedade romana da monarquia, que é a figura do chefe de família, ou como vocês irão se defrontar no texto, o chamado pater. Portanto, é a partir dessa noção do pater que algumas doutrinas, inclusive algumas delas listadas pela nossa orientação de estudo, vocês vão encontrar a presença do chefe ou do pater famílias. É o pai de família, é o patriarca, é aquele que vai ter aglutinado em torno de si a essência de criador de normas para a realização dos cultos e, consequentemente, para a condução dos assuntos domésticos. Não que nós tivemos no período da monarquia um conflito extremo entre pater e rei, onde um queria legislar mais do que o outro. Pelo contrário, nós tivemos até em alguns trechos da própria história da monarquia um período de ampla aceitação e harmonia entre ambos, onde caberia ao monarca assuntos externos da família, como a administração da cidade, criação de leis, edificação de obras públicas, declaração de guerra a estados vizinhos, enfim, tudo aquilo que, por exclusão, não procurava adentrar no universo familiar. Esse era praticamente intocável na sociedade romana da época. E tanto era intocável nessa sociedade romana da época que nós percebemos como também importante contraponto crítico e de necessária menção a formação de grupos familiares. Muito interessante destacar isso, pois membro da família eram só aqueles que se consideravam ancestrais diretos do pater, do pai de família. Isso, por um lado, gera organização social, pois agora nós temos núcleos familiares organizados e espalhados ao longo do território romano. Por outro lado, isso gera uma certa controvérsia. Por quê? E aqueles que não tinham núcleo familiar algum? Posso destacar, por exemplo, prisioneiros de guerra, que ao adentrarem no território romano não tinham qualquer espécie de vinculação familiar que os pudessem inserir num território e fazer com que eles fossem submissos a essa linha de pensamento do chefe da família.
Portanto, algum lugar eles deveriam ter, alguma função deveria ser dada a eles, pois, caso contrário, tratar-se-iam de pessoas, de escravos, mas que não teriam para Roma qualquer proximidade de atuarem nos assuntos da cidade. E isso foi sendo uma pedra de toque, ou seja, foi sendo, utilizando até uma expressão, né, grega, o calcanhar de Aquiles, voltando à própria história de Troia, que norteou essa transição do período da República, ou perdão, melhor dizendo, do período da monarquia para o período da República. E por que essa transição ela não vai sendo muito saudável ou não vai sendo muito propícia a essa linha de valores? Pois ainda não se concebia um direito escrito e que pudesse ter validade plena a todos aqueles que habitavam Roma. Nós tínhamos uma duplicidade de fontes do direito e esse ponto ele é essencial para a evolução e estudo de cada um de vocês, queridos alunos. Pois, ao perceber e constatar todo esse ambiente histórico, nós podemos listar, temos capacidade de analisar algumas fontes mais evidentes desse direito romano. A começar no período da monarquia, né, por essas decisões do chefe de família. Essas decisões do chefe de família configuravam fontes do direito romano, mas fontes que eram aplicadas apenas no seio familiar. Por outro lado, determinadas decisões que eram tomadas pelo chefe de família precisavam de uma orientação e de uma avaliação de uma espécie de diretor espiritual, de um guia, de um sacerdote. É por isso mesmo que nós vamos ter a emanação da figura do chamado pontífice. Pontífice como esse sacerdote, esse diretor espiritual, aquele que era conhecedor dos ritos, das tradições religiosas e que pudesse colocar um ponto final nos conflitos que a ele eram apresentados. Portanto, além dessas decisões do chefe ou do pater familias, nós vamos ter como importante fonte do direito do período monárquico as decisões do chamado Colégio de Pontífices, ou seja, as decisões que tinham como fonte emanadora os sacerdotes da época da monarquia. E aí vem a observação, e o rei nada decidia? O rei nada fazia? Se nós formos analisar algumas características desse período da monarquia, e novamente convido a vocês a leitura inclusive do resumo que está disponível, a guisa de leitura obrigatória, e lá vocês vão perceber que uma das principais características do monarca é ser o quê? Irresponsável. Ele é autoritário, ele tem poder, mas ele é irresponsável. Por que ele é irresponsável? Pois toda a lei que era criada e que tivesse vigência e aplicabilidade em Roma no período da monarquia, que como você vai poder constatar, perdurou sobretudo dos anos 753 a.C. até 510 a.C., nós perceberemos que toda proposta de lei não era criada, aplicada, executada e fiscalizada pelo monarca. Ela passava o quê? Pela influência dos senadores. Portanto, nós vamos ter em torno da figura do Senado como principal instituição de aconselhamento do monarca, mais esse atributo que a ela foi dedicada. Ou seja, de análise, de avaliação, de verdadeiro endosso para que uma norma venha a ser apresentada aos cidadãos romanos. Agora, nós vamos perceber também que o Senado, como órgão consultivo do monarca, também vai ter a sua autoridade. Portanto, em linhas gerais, nós vamos ter leis criadas pelo monarca, mas com forte poder de aconselhamento do Senado. Vamos ter decisões que são emanadas do Colégio dos Pontífices. Você pode até nomeá-las de uma espécie de jurisprudência da monarquia romana. Bem como vamos ter fontes do direito provenientes, de maneira particular, das decisões do chefe de família. Agora, percebam que quanto mais plurima as fontes do direito, ou quanto mais extensas são as fontes do direito, maior a tendência e maior a possibilidade de complexidade nesse entrelaçamento, nesse relacionamento que elas podem estabelecer. Queria ser mais otimista, mas nós vamos verificar que em Roma também houveram crises dessa natureza, pois nós tivemos reis que eram extremamente complacentes com o poder da sociedade familiar.
Mas nós tivemos reis que não foram tão, como é que eu posso dizer? Não foram reis tão adeptos a essa estrutura de condução das atividades da monarquia romana. Dentre eles posso destacar Numa, né? Um dos monarcas do período romano, que inclusive passou a legislar em sentido contrário, né, àquilo que as decisões familiares assim determinavam. Era uma queda de braço? Talvez sim, mas a principal vontade dos monarcas que se seguiram era exatamente qual? Era tentar dividir de maneira mais igualitária esse poder e, preferencialmente, fazer com que o direito público romano tivesse maior fôlego em relação ao direito privado. Então vocês percebam que, de maneira sutil, nós já podemos falar em direito público e já podemos falar em direito privado. Mas, se pudéssemos cogitar o principal elemento, o principal contributo histórico fornecido por esse período da monarquia, talvez ele esteja novamente residindo nessa estrutura familiar, onde vamos encontrar a formação desses grupos estes que começaram a receber uma denominação própria. Denominação essa que nós vamos encontrar sob a palavra de gentes ou gentium, comunidades gentílicas. E essas comunidades gentílicas que tinham uma proximidade de sobrenome ou de comum acordo ou comunhão de antepassados, um grupo de interesse. E esses grupos de interesse passaram a se sobrepor sobre o universo jurídico romano. Portanto, não vamos esquecer essa palavra, que essas comunidades familiares constituíam as gentes ou comunidades gentílicas. E essas comunidades gentílicas começaram a propor um universo normativo próprio, que nós vamos assim chamá-lo de ius gentium, ou direito das gentes. Ainda no período da monarquia, nós vamos ter já as primeiras peças de uma trama, de uma complexa engrenagem sendo constituída daquilo que mais adiante, sobretudo no período republicano, nós vamos chamar de direito privado. Direito privado ou direito público? Era exatamente essa a dificuldade de se estabelecer um critério uníssono em Roma. Agora, já não se fala mais em monarquia. Os reis caíram. E caíram, dentre outros, por uma extensa movimentação política e militar arquitetada pelas comunidades gentílicas. Percebemos, e isso aí corroborado, sobretudo pela obra Cidade Antiga, do já aclamado Fustel de Coulanges, que essa arquitetura social promovida pela comunidade gentílica rendeu até frutos positivos. Pois, a partir desse instante, nós vamos ter um emaranhado normativo novo, diferente de tudo aquilo que se viu, pois decorrente de um poder que vem a ter como essência a coisa pública. Por isso mesmo que quando falo coisa pública, o desmembramento da palavra res publica conduz-me a esse período que teve como âmbito de abrangência os anos 510 a.C. até em torno do ano 47, quando tivemos ali, né, a invasão de César e, consequentemente, a mudança do eixo histórico e social que se desenhou na cidade eterna, no caso Roma. E esse eixo que ora se desenha, sob a denominação de república, res publica, ou, como já dito, coisa pública, traz para nós um poder que emana do povo, traz uma rotatividade de poder, contempla como característica uma descentralização desse centro do poder decisório, outrora acumulado ou na comunidade gentílica ou no poder tirânico dos reis. Portanto, nós vamos perceber no período republicano uma essência revigorante, um verdadeiro elixir que rejuvenesce não só a política, como também todas as estruturas que compuseram a sociedade romana. Mas, como o nosso interesse se desenvolve e se recai de maneira particular pelo direito, como será que ele se organizou? De que maneira que ele foi estruturado? Essa é a nossa missão que se inicia agora.
A começar, né, pela análise que temos que necessariamente fazer pelo poder compartilhado. E esse poder compartilhado, até então não visto em outras comunidades, sejam elas gentílicas, ou até em outros estados que se espraiaram ali pelo Oriente, agora nós vamos ter todo o poder romano dividido na figura de duas pessoas dotadas do poder de administração, que são os chamados cônsules. Esses cônsules foram responsáveis justamente por uma descentralização do seu poderio, tanto ele espraiado sobre o universo econômico, político ou administrativo, para outros agentes que pudessem ter o quê? Prerrogativas não semelhantes à dos cônsules, mas que pudessem ter autonomia de gerenciamento da atividade que a eles fosse correlata. Tomemos como exemplo, sob o âmbito militar, aonde nós vamos concentrar na classe dos denominados centuriões, exatamente todo o vigor e prestígio que o exército romano passaria a ter num período grandioso de conquistas, aonde muitos dos territórios hoje ocupados por países conhecidos da Europa foram devidamente anexados a esse grande e hegemônico território romano. Por outro lado, nós vamos perceber que nos assuntos jurídicos ou ao tratar do direito, surge a figura do pretor, como um representante do Estado romano, da República Romana, responsável pelo exercício da magistratura. Portanto, magistratura, pretura, vão ser apresentados como sinônimos de alguém detentor do poder de solução ou resolução dos conflitos. Direito agora estava correlato ao pretor, mas será que as fontes do direito permaneciam exatamente as mesmas? A resposta é negativa. Mas se por um lado ela é negativa porque houve essa mudança, por outro ela é extremamente positiva. Porque se antes eu tinha apenas e tão somente o direito criado pelas comunidades gentílicas, ou rivalizando tais direitos com o poder quase que absoluto do monarca, agora nós iremos nos defrontar com outros agentes que se colocam em linha de igualdade para também criarem normas sobre assuntos do seu peculiar interesse. Portanto, nós vamos ter, além do direito criado pelas gentes, vamos ter direitos que são criados pelas centúrias ou por representantes das mais diferentes classes do exército romano. Vamos ter normas jurídicas criadas por um agora superpoderoso Senado, que antes, além do poder de autoridade, agora também tem o poder de império, ou seja, além de criar, eu posso aplicar e exigir com que tal norma jurídica seja obedecida. Enfim, as fontes se multiplicam. Temos agora fontes criadas no seio do povo, no âmbito militar e no âmbito senatorial. As decisões dos colégios dos pontífices, que no período da monarquia também poderiam dilucidar certos conflitos sobre direito civil, propriedade, bens, herança, família, de separações, né? Agora ele também ganha um novo fôlego, mas não mais como algo jurisdicional. Agora esse poder dos pontífices, ele vai paulatinamente diminuindo, chegando a um determinado contexto, aonde tais pontífices passam a exercer quase que um trabalho de aconselhamento espiritual. Portanto, isso guarda uma importante mensagem. E essa mensagem é aquela perante a qual o direito romano, ele ganha uma autonomia e passa a se desincompatibilizar da sua competente matriz ideológica e religiosa. Portanto, agora, religião e direito, que no nascimento de Roma quase que eram um só, pela obediência aos cultos, pela manutenção das tradições, agora se separam e se tornam autônomos, cuja consequência para a religião é extremamente mais danosa do que para o direito. Mas a religião não perde o seu valor. Ela vai se tornando como um instrumento de integração do romano, não apenas para a manutenção de certas tradições, mas para revigorar constantemente que o seu lugar é Roma e que ele deve lutar por ela. E, ao tratar desses direitos, nós vamos perceber outro aspecto curiosíssimo.
e também de grande destaque nesse período republicano, que se traduz nas chamadas classes sociais. Se antes nós tínhamos comunidades familiares ou as comunidades gentílicas, agora nós temos classes sociais. Não são classes sociais como nós conhecemos hoje, ricos, pobres, classe A, classe B, e aí vão as letras, a imaginação de cada um. Nós vamos ter grupos familiares que são oriundos ou remanescentes dessas comunidades gentílicas, que para o direito romano vão receber a nomenclatura de patrícios. E esses patrícios como alguém que executa ou vive envolto a uma vaidade, que vive envolto a uma ostentação, que vive envolto a uma riqueza não só material, como intelectual, tradicional e religiosa. Essa é uma classe social de peso no período republicano, mas não é a única. Nós vamos ter também a classe dos militares, vamos ter também uma outra ordem de cavaleiros ou a ordem dos equestres. Não podemos destacar também comerciantes que também afloram, mesmo não pertencendo a uma comunidade gentílica, mas que são detentores de uma riqueza material nada desprezível aos interesses romanos. E temos, nessa base de uma pirâmide estamental, os plebeus. Parece-nos que a figura do plebeu sempre foi de alguém marginalizado, sempre foi de alguém relegado socialmente, alguém que nunca conseguiu traduzir os seus anseios em atitudes concretas. Mas, curiosamente, em Roma, eles tiveram a sua vez, tiveram a sua chance e, consequentemente, a sua voz. Mas para entender esse universo do plebeu, você vai ter que retomar, na leitura de apoio, como que se inseriu o plebeu no universo das comunidades gentílicas. Pois, na verdade, o plebeu não teve uma aceitação na comunidade gentílica. O plebeu, além de ser hostilizado pela comunidade gentílica, ele também foi sendo esquecido pelo próprio Estado. Então nós tínhamos duas classes, basicamente, de escravos em Roma. Nós tínhamos escravos que tinham uma proteção dos pater-famílias. Esses escravos passam a ser chamados de clientes, é a classe da clientela. E por outro lado, nós vamos ter uma outra classe de escravos, esses que nem sequer proximidade tinham com o universo dos patrícios. Portanto, eram pessoas excluídas, eram pessoas deixadas à margem de qualquer proteção. E apenas utilizavam de uma possibilidade de conviverem na cidade de Roma graças a indulgências que eram fornecidas pelo Estado ou por Roma. Esses eram os plebeus. Portanto, nesse grupo, nesse gênero da escravatura, nós tínhamos plebeus de um lado e nós tínhamos clientes do outro. Mas importante destacar que, num determinado momento da história, os interesses de ambos, eles se juntam, formam uma massa humana única que torna-se capaz de reivindicar os seus direitos. Esse foi o mais importante ponto a ser destacado, pelo menos na profusão das nossas lições, quando se fala do direito romano dentro da estrutura republicana. Então, para que nós possamos chegar a esse momento, quero apenas fazer coro e reforçar a sua necessária atenção a esse ponto que vou tratar rapidamente agora, que diz respeito a essa estrutura normativa romana. Não nos cabe aqui avaliar todas as normas que foram criadas ao longo do percurso republicano, mas nós podemos chegar a uma conclusão única. Se, na Mesopotâmia, ou até comparativamente ao universo grego, que também muito cedeu como herança intelectual para Roma, nós tínhamos o agir do homem quase que totalmente conduzido por sua moral, ou seja, eu quero o bem, preciso afastar o mal. Esse agir moral não tem cabimento na estrutura normativa romana. Para a estrutura normativa romana, nós temos que condicionar o direito à existência de algo concreto. E esse algo vem por meio da lei. Sob as palavras de Paulo, um dos mais importantes juristas, do período imperial, ele assevera que o direito não toma da regra, senão que é a regra que se faz o direito. Ou seja, ele quer nos dizer que o direito não vai surgir como um estágio a priori da regra ou da norma. É a norma jurídica quem constrói, edifica, modula, e lapida o direito. Portanto, mais positivista do que isso, praticamente impossível.
E você tem aí a primeira e talvez a mais importante dica dessa estrutura normativa do período republicano. Extremamente positivista, marcado pela criação de normas jurídicas, aonde a moral do homem ou a perseguição pela justiça, tão fortemente encabeçada pelos gregos, que colocavam como justiça um sentimento de pertencimento à polis idealizada por Platão, Aristóteles e outros filósofos que o sucederam, nós teremos para a estrutura normativa romana um direito pragmático, ou um direito aonde a essência reside na lei. O objeto do direito é a norma jurídica e não a justiça, como outrora enfatizado por outras civilizações. É direito aquilo que a lei diz que é direito. Mas para que nós saibamos o que é direito, nós precisamos transformar esse patrício, esse membro da cidade de Roma, essa pessoa agraciada com esse status de cidadão, numa pessoa de direito. Surge a partir daí o quê? Essa diferença daqueles que têm direito e daqueles que não têm direito. Todos que eram abraçados com o status de cidadão romano e adquiriam essa credencial de cidadania, poderiam se autodenominar como pessoas de direito. E como pessoas de direito, poderiam utilizar do mecanismo do direito. E ele traz algo essencialmente interessante, que é a noção e a ideia de tributividade jurídica, ou como a nossa resenha de estudo vai exibir, a chamada bilateralidade atributiva. Um conceito meio estranho, né? Até monstruoso, difícil de se pronunciar, mas não é tão difícil assim de entender. O que você hoje entende por relação jurídica bilateral, ou seja, aquele trato entre credor e devedor, né? Comprador e vendedor, doador e donatário, e todos aqueles sujeitos que figuram, por exemplo, nos contratos em espécie, aqui eles são revigorados, mas é porque eles embebedam dessa fonte. Pois, quando nós tratamos dessa noção de bilateralidade atributiva, nós queremos exatamente convidar a seguinte postura. Nós temos pessoas que têm direitos. Esses direitos são incorporados como um direito subjetivo, os quais eu posso dedicar e exigir de outra pessoa. Portanto, essa chamada à execução de direitos ou essa noção de bilateralidade, ela é referencial para a significância histórica da pessoa de direito. E não apenas a questão da bilateralidade atributiva. Nós também vamos ter o outro atributo da irresistibilidade, que em conjunto com a exigibilidade formam essa tríade de características do direito romano na República. Repito, bilateralidade atributiva, exigibilidade e irresistibilidade. A irresistibilidade marcada sobremaneira, né, por um poder de império que emana de autoridades, que em conjunto com a exigibilidade pode até submeter o devedor ou aquele que deve algo a alguém ou que se mostra como um sujeito passivo de direitos a uma coação física para o caso de descumprimento espontâneo daquela obrigação que ele contraiu. Em síntese, nós percebemos que o direito romano republicano, ele é um direito romano teórico. Ele é um direito romano muito próximo da realidade natural que nós edificamos para a base de compreensão e sujeição do particular ao império da norma jurídica. Mas, importante enfatizar, e que não deve deixar de ser esquecido, é que esse direito romano republicano pode passar continuamente por mudanças. E talvez a principal mudança desse direito romano republicano se deu por meio de um glorioso movimento que se chamou, né, a criação da Lei das 12 Tábuas, que inclusive é o que norteia a nossa proposta de atividade, não se esqueça dela. E você vai enxergar que nesse conflito entre patrícios e plebeus, surge o mais importante documento, talvez um documento codificado, repleto de regras, que a história do direito romano já o conheceu. Por quê? Porque não foi um documento imposto, não foi um documento criado e exigido por parte dos senados para com toda a população ou uma camada específica dela. A Lei das 12 Tábuas, ela foi criada a partir de uma revolução social,
de uma insatisfação dos plebeus para com o fato de não serem recepcionados pelos patrícios, por não terem direito a cultuar os deuses lares que eles poderiam cultuar, por não terem as mesmas oportunidades de trabalho e de proliferação de riquezas que até os seus pares ou os seus clientes poderiam ter. Por isso, eles se evadem de Roma. Eles se escondem no monte, para que justamente só pudessem retornar à cidade a partir do instante que tivesse essa perspectiva positiva de defesa dos seus direitos. E a partir daí, graças inclusive à figura de representantes do povo com status de defesa dos direitos, ou chamados tribunos da plebe, né? Nós vamos ter o quê? A defesa dos direitos dos mais oprimidos. E a conclusão disso faz com que direitos dos mais oprimidos se somem ao direito dos patrícios e constituam um corpo único de regras, primeiro originado em 10 e depois propagado para 12 tábuas. Aí fica fácil. A partir daí, da existência desse corpo normativo comum, percebam que antes, o que no período da monarquia se chamava do ius gentium, ou o direito das gentes, agora se torna um direito da civitas, ou um direito das cidades. Por quê? Porque não só patrícios eram membros da cidade ou cidadãos romanos, agora também plebeus poderiam estender o seu manto protetor também para os limites internos de Roma. Portanto, nós temos a justificação teórica desta passagem do direito das gentes, ou do ius gentium, para o direito da civitas, ou o direito das cidades, ou o direito civil, ou civile, como inclusive apropriado no texto para vocês. Ius gentium e ius civile. Temos aqui uma proposta de conversão, uma conversão paulatina que foi estruturada por meio do nascimento de regras, como aquelas que estão descritas na chamada Lei das 12 Tábuas. Ao final de toda essa nossa narrativa, talvez fique pendente ainda alguns personagens igualmente relevantes, como, por exemplo, o papel dos senadores, não só mais de um órgão de aconselhamento, mas também um órgão criador de normas, o papel dos centuriões, que por meio da formação de assembleias ou das comícias centuriata vão criar normas. Agora nós vamos ter uma organização normativa de acordo com cada grupo. Assembleia por cúrias, criada para o atendimento do interesse dos patrícios, a Assembleia dos Centuriões, ou a Comícia Centuriata, para a discussão e análise de direitos correlatos àquela classe. Vamos ter até as Assembleias do Povo, aonde os plebeus podem criar suas próprias regras, desde que não conflitua com outros grupos preponderantes. Vejam só como essa noção de coisa pública se expande e agora se consagra como o principal ponto de navegação que o direito romano vem atuar. Agora, de nada adianta eu ter regras, sem eu ter a competente aplicação dessas regras. E é justamente essa figura que é concentrada na pessoa do pretor, do juiz. E esse pretor, ou esse iudex, né, dentro de um plano processual que veremos mais adiante, vão constituir classes de juízes responsáveis por algo muito simples: praticar o direito, ou exercer a chamada jurisdição, ou iuris dictio. E dictio, pronunciar, iuris, direito. Eu preciso de alguém que pronuncie esse direito. Nada melhor do que eu concentrar a pronúncia desse direito a um representante do Estado ou ao juiz. Os representantes do Estado não são mais os pontífices. Representantes do Estado não são mais a classe dos patrícios. Agora o Estado ganha impessoalidade e essa impessoalidade dá a ele riqueza. Mas essa riqueza não vem nada, ela não vai configurar em algo palpável, em algo factível, se nós não tivermos o quê? Um procedimento ou um processo. E é exatamente esse o eixo de transição dessa nossa unidade 2 para a próxima unidade 3, onde nós trataremos de uma maneira um pouco mais pormenorizada de que forma que se estruturou o chamado processo romano e a partir desse processo romano, qual foi o papel que os imperadores tiveram para que ele, ora, se consagrasse como aberto à consulta de todos, ora se tornasse tirânico, dependendo do imperador de plantão. São assuntos que nós vamos procurar tratar na nossa próxima unidade. Muito obrigado.